Quer saber como que faz para fazer gestão de qualquer micro, pequena ou média empresa? Quais demonstrativos devem ser utilizados e como utilizá-los para fazer essa gestão? Então vem comigo nessa sequência de vídeos que eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Mônica Serra, eu sou consultora financeira empresarial e o meu canal serve tanto para ajudar profissionais da área financeira que trabalham em departamento financeiro de empresas como gestores de empresa. Seja muito bem-vindo e eu espero que goste do vídeo. Nós vamos falar agora sobre os demonstrativos que são utilizados para que o administrador financeiro da empresa, que pode ser o funcionário, pode ser o próprio dono da empresa, esse gestor, né? Ele precisa analisar mensalmente, periodicamente, para fazer uma gestão completa do seu negócio. Mas, Mônica, tem gente que não usa esses demonstrativos. É uma reflexão que eu convido você a estar participando e o gestor do seu negócio para vocês estarem refletindo, porque é o seguinte, gente, eu vou falar sobre conceito de risco, tá? O conceito de risco é o quê? Quanto maior o risco, é maior a possibilidade de você perder o investimento que você fez. Menor o risco, menor a possibilidade de perder o investimento que você fez. Fiz um resumo aqui da noção de risco. Isso é uma noção de risco com relação a investimentos. E por que eu estou falando isso? Porque você abrir uma empresa é uma forma de investimento. Então você faz investimento em um negócio. Esse negócio tem um risco altíssimo, porque existe o risco de não dar certo, de você fechar o negócio e de inclusive ficar devendo. Então, é um dos riscos mais altos, mas em contrapartida é um ambiente razoavelmente controlável. Por quê? Porque você tem ferramentas para fazer a gestão desse negócio, para fazer o controle desse negócio, para poder corrigir eventuais desvios de rota, né? Você imagina que vai para um lado, aí de repente acontece alguma coisa que você não controla no ambiente externo, e aí a sua empresa muda de rumo, mas com os demonstrativos na mão, você tem condição de identificar isso com antecedência e tomar decisões mais assertivas para voltar a sua empresa para o eixo que você desenhou para ela. Só que o que acontece? Existe uma grande quantidade de empresários que faz gestão olhando poucos demonstrativos, ou às vezes olhando apenas um desses demonstrativos, ou às vezes olhando nenhum desses demonstrativos. E aumenta, sim, o risco de o negócio não dar certo. Tanto que é por isso, esse é um dos motivos, pelo qual 60%, 70% das empresas que abrem fecham até o 5º ano. Então, é um percentual muito alto e eu espero que você que está assistindo aqui, ou que está assistindo essa aula, ou você que trabalha em uma empresa, consiga perceber essa importância dos demonstrativos para que o seu negócio não entre nessa estatística, né? Então, vamos lá. O que é a gestão financeira? Quando é que a gestão financeira contempla todo o universo de análise de informação do negócio? A gestão financeira ela começa pelos controles financeiros básicos. Quais seriam os controles financeiros básicos? A elaboração de um plano de contas bem estruturado. Então, as empresas, normalmente o que acontece? Elas contratam um sistema para fazer a gestão financeira do seu negócio e na contratação do sistema normalmente vem um plano de contas modelo. E aí ela nem analisa aquilo ali. Eu não estou falando que é regra, tá? Pode ser que você que está me assistindo não enquadrado nessa situação. Então, às vezes a empresa contrata o sistema, vem um modelo de plano de contas e a empresa utiliza aquele modelo à medida que vai fazendo os registros de entrada e saída, vai colocando nas contas que ele entende que tem coerência com o gasto que está realizando e segue a vida. Outro detalhe, geralmente se faz a informação, gera-se a informação no sistema da entrada de dados, mas não analisa-se o que foi dado de entrada de dados, porque os dados estão todos desorganizados, desestruturados. Então, começa o plano de contas. Então, o plano de contas é o começo de tudo. Quando o plano de contas não está adequado, todo o restante precisa ser realinhado, né? Então, se eu consigo alinhar e organizar o meu plano de contas, o restante fica mais fácil de administrar. Mas não é apenas fazer um plano de contas, é compartilhar esse plano de contas com todas as pessoas que trabalham na empresa que fazem lançamentos no sistema. Também não é incomum eu atender empresários onde tem um plano de contas ajustado, mas não compartilhou com as outras pessoas que fazem lançamento no sistema a forma adequada de lançar as informações no sistema. Na hora que vai puxar a informação pelo plano de contas,
tem coisas lançadas em locais errados. Então, não é porque o plano de contas não está feito adequadamente, é porque a pessoa que está fazendo o lançamento não conhece o plano de contas e não entende o que ela tem que fazer. E aí, como ela tem que fazer, ela vai dar um jeito e vai fazer, nem que seja errado. Então, é fazer um plano de contas e organizar o plano de contas no sistema e compartilhar esse plano de contas com as pessoas que fazem lançamento no sistema. Então, não é só fazer o plano de contas, tá? E fazer o controle do contas a pagar para garantir a pontualidade e o relacionamento entre a empresa e os credores da empresa, para não quebrar a confiança nesse relacionamento. Tem que fazer o controle do contas a receber, dependendo da forma uma empresa concede o meio de pagamento e o prazo que ela concede para o cliente dela, ela tem que fazer um acompanhamento de inadimplência para que não fique com o dinheiro na mão de cliente no lugar de estar no caixa da empresa. E não é incomum a gente ver empresas que têm um esforço para fazer vendas, sempre esforçando cada vez mais para fazer vendas e o contas a receber está lá crescendo em inadimplência. Tem que fazer gestão dessa informação. Gerar um fluxo de caixa, que é gerar como que essa informação de entrada e saída está acontecendo na empresa, fazer uma apuração de resultado, fazer balanço e etc. Enfim, então tudo começa com os controles financeiros básicos. E os controles financeiros básicos vão ser em maior número ou menor número, dependendo do modelo de gestão do negócio. Nós temos ainda como fazer uma demonstração de resultado de caixa. Nada mais é do que um fluxo de caixa. Só que nesse caso aqui está sendo uma proposta de organização do fluxo de caixa no desenho de uma demonstração de resultado de exercícios. Mas continua sendo um fluxo de caixa. Então, quando eu faço uma DRC, eu estou tentando entender como o dinheiro entra e como o dinheiro sai da empresa. Quando eu faço esse tipo de relatório, onde eu tento entender como o dinheiro entra e como o dinheiro sai da empresa, esse é um demonstrativo de fluxo de entradas e saídas, então é um demonstrativo de fluxo de caixa. Tem gente que sugere calcular alguns indicadores através de uma DRC, tipo indicador de margem de contribuição, de ponto de equilíbrio, de lucratividade, trabalhar a precificação. Aí o que eu posso afirmar é que o demonstrativo está analisando esses indicadores e está fazendo esse tipo de análise na empresa não é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa não gera informação suficiente para trabalhar ponto de equilíbrio, margem de contribuição, pelo menos esses indicadores conforme a literatura sugere que o cálculo seja feito, tá? Então, a demonstração de fluxo de caixa é a primeira que se faz. Por quê? Porque é o que é mais palpável para o empreendedor e para quem faz a gestão financeira da empresa. Então, o que ele consegue enxergar melhor é a entrada e saída de dinheiro. Então, começa-se fazendo gestão pelo fluxo de caixa, mas dá para eu gerir a empresa inteira analisando apenas fluxo de caixa? Olha, que dá porque tem gente que faz, né? Mas é certeza que não tem uma noção total do que está acontecendo na empresa. Por quê? Porque o ideal é você fazer o tripé da gestão financeira. Eu vou explicar já o que seria o tripé da gestão financeira. Então, nós temos ainda que fazer uma demonstração de resultado de exercício. Eu tenho a demonstração de resultado de caixa e a demonstração de resultado de exercício. A demonstração de resultado de exercício, ela vai falar sobre o desempenho que a empresa teve no mês. O que seria desempenho? Trocando em miúdo, seria o esforço que eu estou tendo para gerar vendas está sendo suficiente para eu ter lucro? É basicamente isso, ou seja, o gasto que eu tenho para manter minha empresa aberta durante o mês, o gasto que eu tenho para comprar mercadorias, caso minha empresa venda mercadorias, em relação ao que eu estou gerando de venda, está sendo suficiente e está me dando um lucro? É uma diferença positiva? Ou eu estou tendo um esforço muito maior do que a venda que eu estou gerando e está me dando um resultado negativo? Então, colocando em miúdos, basicamente o que a DRE vai dizer é isso. O que a demonstração de resultado de caixa vai falar? Se os prazos que eu estou trabalhando com os meus fornecedores, os prazos que eu estou trabalhando com os meus clientes, eles estão alinhados. Então, ele vai falar basicamente de prazos. Nós temos ainda um balanço patrimonial, onde eu vou identificar se a empresa está enriquecendo ou se ela está empobrecendo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nós temos ainda que fazer uma análise dos 3 demonstrativos conjuntamente. Mônica, por que eu tenho que analisar os 3 demonstrativos? Porque eles 3 não se substituem. Mônica, mas é muito complicado fazer esses demonstrativos. Eu não entendo de contabilidade. A minha contabilidade é terceirizada. Eu
Não estou falando de contabilidade, eu estou falando de organizar os dados para fazer gestão. Nós não estamos falando da informação que vem da contabilidade, nós estamos falando da necessidade de se construir informações dentro da própria empresa. Então, o ideal, o melhor dos mundos, é que o empresário faça a análise do tripé de gestão financeira da empresa. É caixa, lucro e patrimônio. Ah, Mônica, mas é muito complicado, a maioria das empresas não faz. Realmente, a maioria das empresas não faz, e talvez seja por isso que a estatística exista e que tem um número tão assustador, né? 70% das empresas fecham antes do 5º ano. Eu não estou dizendo que fazer gestão é um fator determinante para fechar empresas. Eu estou dizendo que é um dos fatores. Existe um mercado também que interfere na continuidade da empresa, existe questão de relacionamento, existe questão de gestão, existe questão de entrada de concorrentes, então existe uma variedade grande de itens, mas se você não acompanha a gestão, aí fica mais suscetível a acontecer esse fechamento. Temos ainda cálculo de indicadores. Para calcular os indicadores, eu preciso ter os demonstrativos elaborados. É verdade que eu consigo calcular alguns indicadores sem ter os demonstrativos, pegando as informações de forma isolada e calculando os indicadores. Mas a análise dos dados da empresa, eles não devem ser feitos de forma isolada. Eu tenho que analisar de forma conjunta. Então, quando eu vou analisar indicador, não adianta eu analisar o indicador isoladamente. Eu tenho que analisar vários indicadores que juntos me dão alguma informação sobre o que está acontecendo na empresa. E acredite em mim, os números não mentem. Os números contam histórias todos os dias. Então, não são apenas números. São histórias contadas através desse número. Todas as respostas para todas as empresas estão dentro das próprias empresas, tá? Nós temos aqui ainda relatórios auxiliares, seleção e contratação de funcionários, definição e atribuição de perfis e funções dentro da empresa, principalmente em relação ao departamento financeiro. A gente fala que o departamento financeiro é a engrenagem do meio ali da empresa, onde vai fazer com que todas as outras engrenagens funcionem também. E por que a gente costuma falar isso? Porque tudo que você faz na empresa e todas as decisões que você toma envolve dinheiro. Então, precisa estar alinhado com o departamento financeiro. Então, esses são os demonstrativos que são importantes para fazer a gestão do negócio. Mas o que é gestão financeira? Eu falei para vocês que a gente tem que analisar minimamente um tripé. Então, eu tenho que analisar a empresa pela perspectiva de caixa, que é a entrada e saída de recurso. Eu preciso analisar a empresa pela perspectiva de desempenho, porque se a minha empresa não estiver tendo um desempenho positivo, logo ela não vai ter um resultado bom de caixa. Então, o desempenho está alinhado com o caixa, não adianta olhar apenas para o caixa, porque se a empresa não está tendo um desempenho legal, logo vai estourar no caixa. Pode ser que agora o seu caixa esteja bacana, na frente ele vai ficar ruim. Tem que analisar também a empresa pela perspectiva patrimonial, e essa perspectiva patrimonial diz respeito ao equilíbrio entre os investimentos e as aplicações que eu faço na minha empresa e o endividamento que eu gero para fazer essas aplicações. Então, tudo que eu faço na empresa, todo tipo de aplicação que eu faço na empresa, quer seja em imobilizado, quer seja em estoque, quer seja em capital de giro, eu tenho que captar esse recurso em algum lugar. Às vezes eu capto recurso de terceiros, então eu tenho que ver se existe um equilíbrio entre esse meu endividamento e esse meu recurso que eu tenho na empresa para gerar resultado. Então, por isso que eu tenho que analisar os 3 demonstrativos. Porque eu já peguei empresas, já trabalhei com empresas onde ela tinha um caixa bacana, mas ela estava se endividando cada vez mais. Então, lá na frente a gente vai ter um problema, né? Se você gostou dessa sequência de vídeos onde eu falei sobre quais demonstrativos devem ser utilizados para fazer gestão de qualquer micro, pequena ou média empresa, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que a gente subir vídeo novo. Um abraço e até a próxima sequência de vídeos. Tchau, tchau. Coloca aqui nos comentários se você quer ouvir sobre algum assunto específico, tá? Tchau, tchau.